Bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Meu nome é Marcos Catalian e eu vou apresentar para vocês nesse vídeo os resultados de Minas Gerais. Eu vou falar dos resultados de Belo Horizonte e Nova Lima, como é que Belo Horizonte e Nova Lima terminaram o último trimestre de 2019. Esse projeto ele é feito em parceria com o Sinduscom Minas Gerais, aí na área de economia, com Daniel Furlet, Tia da Vasconcelos. E essa pesquisa que nós vamos apresentar, ela se integra ao grande painel que nós desenvolvemos para a CBIC, dos Indicadores Imobiliários Nacionais. Então eu vou apresentar hoje para você um pequeno resumo dessa pesquisa, só os dados principais, já que a pesquisa inteira é produzida e encaminhada para o Sinduscom e para os associados do Sinduscom Minas Gerais. Vamos lá? Eu vou falar então com vocês de alguns dados. Primeiro de tudo, vou falar de lançamentos. Como se comportaram os lançamentos no último trimestre em Minas Gerais, como se comportaram as vendas e o estoque. Para começar a nossa apresentação, eu vou mostrar, como vocês podem ver agora na tabela, um pequeno painel resumo de como foi esse último trimestre em Belo Horizonte e Nova Lima. Qual que é o destaque? O destaque é que Belo Horizonte e Nova Lima tiveram, sim, um trimestre bem positivo. Então, o volume de vendas, o número de unidades vendidas no trimestre, unidades líquidas, verticais de apartamentos, passou mais de 1.000 unidades residencial, um pouco mais do que 24 unidades no comercial, uma velocidade de vendas de 6,2%, que é excelente. Então, efetivamente, Belo Horizonte começou a reagir de maneira bem clara aí nesse último trimestre, com uma oferta final, ou seja, com um estoque muito baixo. Então nós estamos falando de um estoque no final do ano de 3.463 unidades, quase 3.500 unidades, ou seja, um estoque baixo para uma cidade, né, BH e Nova Lima, que tem efetivamente mais de 2 milhões de habitantes. Foi lançado também no último trimestre um VGV expressivo, né, um VGL expressivo de 337 milhões de reais e foram vendidos 677 milhões. Então veja que interessante, vendeu-se no último trimestre em Minas Gerais praticamente o dobro do que se lançou no trimestre. Isso é um claro sinal de recuperação do mercado em Belo Horizonte. Olhando em detalhe, né, a gente pode ver as unidades residenciais no acumulado em 12 meses, ou seja, aquilo que foi lançado no acumulado em 12 meses. Então a gente pode observar a partir aí de 2019, né, do meio de 2019, do segundo, terceiro trimestre, uma recuperação no volume de lançamentos residenciais em Belo Horizonte. Fechou-se aí o ano no acumulado em 12 meses, com um pouco mais de 2.700 unidades. É pouco? É pouco. Há espaço para crescer mais? Há bastante espaço para crescer e essa é a nossa aposta que agora em 2020 vai ter um crescimento bem mais expressivo dessa oferta. Como consequência, já que a gente falou das vendas, né, que as vendas foram muito boas, como consequência disso, a gente teve uma queda na oferta final, uma queda no estoque. Então fica muito claro quando a gente olha esse gráfico que vai aí desde dezembro de 2016 até dezembro de 2019, como o estoque vem caindo em Belo Horizonte. Isso é natural, as vendas estão num ritmo maior do que os próprios lançamentos, então há um estoque. Atingimos aí um piso, né, praticamente um piso de unidades, ou seja, atingiu-se, como eu já havia dito, ao redor de 3.500 unidades residenciais verticais, o que é absolutamente baixo e bem compatível com o tamanho da cidade, ou seja, há um espaço bem grande aí para o aquecimento aí dos lançamentos, para suprir um pouco aí já dessa escassez, dá para dizer já de uma baixa oferta em Belo Horizonte e em Nova Lima. Quando a gente olha então esses empreendimentos, né, esse volume de empreendimentos lançados, a gente vê que o volume de empreendimentos lançados em BH e Nova Lima se manteve em linha com o trimestre anterior, né, e por sua vez com o anterior também, né? Então, ao redor aí de 10 empreendimentos residenciais, no caso
foram 9 empreendimentos aí no último trimestre, ou seja, bem em linha com aquilo que estava acontecendo, uma média de 9, 10 empreendimentos por trimestre na região. Quando já se lançou muito mais, né? Basta a gente olhar aí o primeiro trimestre de 2017 com 29 empreendimentos, o segundo trimestre de 2018 com 26 empreendimentos, então há um espaço sim para mais lançamento em BH e Nova Lima. Quando a gente olha o número de unidades lançadas, aí já é um pouquinho diferente. Então a gente vê que mesmo que o número de empreendimentos tenha sido muito próximo, o volume de empreendimentos, de unidades lançadas foi bem mais significativo. Nós passamos de 900 unidades residenciais colocadas, né? Então, de alguma maneira, mais produto foi colocado, né, no mercado em BH e Nova Lima. Olhando a tabela seguinte, a gente pode entender por quê. Porque um pouco mais da metade dessas unidades lançadas foram unidades econômicas, né, que há muito tempo não vinham se lançando com volume em BH e Nova Lima. Então se lançou 512 unidades do padrão econômico, né, Minha Casa Minha Vida, o que é muito bom porque atende de fato uma demanda que não estava sendo bem atendida, faltava empreendimento econômico em Belo Horizonte, e isso respondeu aí por um volume expressivo. Como vocês podem entender, o VGL, o valor geral de lançamento, ele acaba não sendo alto, né, foram 300 e poucos milhões, porque grande parte desse volume é um volume de Minha Casa Minha Vida. E as vendas sim, as vendas foram bem expressivas, como a gente viu, mais que o dobro do valor geral de lançamento. A gente tem também nesse trabalho, um trabalho que é feito, como eu disse, em parceria com o Sinduscom Minas Gerais, também todo esse detalhamento do acumulado de lançamentos por região em Belo Horizonte, né? Então as regiões com mais volume de lançamento, como a região oeste, a região da Pampulha, a região centro-sul, que concentram o grande volume de unidades lançadas em Belo Horizonte. A gente tem também, obviamente, esse valor geral de lançamento ao longo do período, né? Então, como eu disse, a gente teve 337 milhões de lançamento no quarto trimestre, um pouco acima do mesmo período do ano passado, né, que foram 306 milhões no quarto trimestre de 2018. E a gente com isso pode ter a seguinte leitura. Embora o número de empreendimentos lançados tenha sido muito próximo, o número de unidades colocadas foi mais significativo. Vamos ver como se comportaram as vendas em Belo Horizonte e Nova Lima? Bom, abrindo aqui a tabela, a gente tem essa notícia positiva, como eu já havia adiantado, né? O último trimestre foi o melhor trimestre desde o primeiro de 2019, ou seja, só no último de 2018 é que nós tivemos um número de vendas maior. Então, em 2019, o campeão de vendas foi agora, foi o último trimestre, outubro, novembro e dezembro, com pouco mais de 1.020 unidades vendidas líquidas de distrato, portanto, saiu da prateleira, saiu do estoque, é um bom desempenho mostrando uma recuperação do mercado na região de Belo Horizonte e Nova Lima. Em termos de VGV vendido, né, quase 700 milhões, também um número bem expressivo, o melhor número do ano, próximo do trimestre anterior, um pouquinho superior, ou seja, um bom encaixe. E essas unidades foram vendidas também, obviamente, aonde havia mais unidade lançada. Então, a própria região oeste, que nós havíamos falado, a Pampulha e o Centro-Sul. Com um detalhe, o Centro-Sul teve um bom desempenho na venda do comercial. Então, o produto comercial que vinha parado, também ele começou a perder muito estoque, ou seja, a oferta na região de BH e Nova Lima reduziu bastante, e houve uma boa absorção, principalmente aí na região centro-sul de Belo Horizonte. Conclusão disso, menos lançamento, né, ou seja, o lançamento ainda caminhando, uma venda mais acelerada, um estoque baixo. O que acontece com o preço? O preço aumenta. Então, olha que interessante,
nos últimos 12 meses, a gente pode observar aí um crescimento nominal do preço de 8,6%. Isso é muito significativo, porque nós estamos falando de praticamente o dobro da inflação no mesmo período, ou seja, houve valorização real do preço em Belo Horizonte e Nova Lima. Tudo consequência dessa velocidade maior aí da demanda, com quase 700 milhões aí de aquisição nesse último trimestre. Por fim, nesse rápido apanhado, eu gostaria de destacar o perfil um pouco da oferta. Nós dividimos segundo a metodologia da CEBIC em vários padrões de ticket e, obviamente, Belo Horizonte tem distribuição em todos esses padrões. Então nós vamos encontrar essas quase 3.500, 3.463 unidades distribuídas nos vários padrões, com um destaque interessante, né? Um maior estoque agora, evidentemente, como a gente acabou de ver, pelo lançamento no produto econômico, logo na sequência no produto standard, que vem exatamente logo depois. Mas absolutamente compatível, porque a gente está falando de uma disponibilidade sobre oferta de 18%, ou seja, muito baixa, dá para dizer que é uma das mais baixas do Brasil. Talvez entre as grandes capitais seja a menor taxa de disponibilidade sobre a oferta lançada, ou seja, o chamado estoque relativo, de fato está baixo na região, puxando o preço como a gente acabou de ver. Apenas então para a gente ter um pouco da noção de preço privativo apresentado de R$ 8.731. Obviamente esse preço vai variar conforme o padrão do empreendimento, né? Se ele é um padrão econômico, standard, um padrão luxo, né? Por exemplo, padrão luxo, principalmente ali na região centro-sul, a gente está falando aí de um preço médio de 10 ou 13 mil reais no super luxo como preço privativo. Então a Belo Horizonte Nova Lima permite esse amplo range, essa ampla gama de preços, lembrando que o preço médio de R$ 8.700. Finalmente, para a gente concluir, basta dizer que a gente tem aí todo um trabalho de análise regional em que a gente faz o mapeamento desses empreendimentos por várias regiões, as várias regiões de Belo Horizonte e Nova Lima, onde essa análise de oferta, de estoque, de vendas, de absorção é feita com detalhamento. Gostou dessa apresentação? Então, veja essa apresentação completa, associe-se ao Sinduscom Minas Gerais. Esse é um trabalho dedicado aos associados do Sinduscom Minas Gerais. Acompanhe esses vídeos que nós fazemos, acompanhe a pesquisa nacional da CEBIC e fique sempre por dentro do mercado. Toda semana ou toda quinzena a gente procura trazer sempre uma novidade, uma nova apresentação sobre o mercado nacional. Esse foi o vídeo sobre Belo Horizonte e Nova Lima, um pouco de como terminou 2019, claramente apontando aí para uma perspectiva boa, já que como vimos, o estoque baixo, o preço com ganho real e uma tendência, portanto, a um crescimento agora do volume de lançamento. Fique com a gente, foi um prazer falar com você.